TV Verdade. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Imagens horrorosas para vocês do consumo do crack, a droga maldita à luz do dia em Belo Horizonte. O povo cachimbando. Hoje um dia muito especial. Nós teremos logo mais à noite, às 10h30 da noite, estarei com vocês ao vivo no debate, onde eu receberei os dois candidatos a prefeito de BH, o João Leite e o Alexandre Calil, e eu confesso, vamos falar desse assunto também das drogas, que é muito importante, que essas imagens são horríveis. Nossos jovens e também os adultos estão morrendo, e o crack é uma das principais pragas. E é importante a presença do meu convidado especial no programa de hoje, o capitão Flávio Santiago, o chefão da imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais. Capitão Santiago, muito obrigado. Eu que agradeço, Carline, cidadão. Cidadão Éder também conosco no programa, e quero dizer que o Santiago está aqui especialmente em função do lançamento do novo livro dele, A Sombra por Trás da Onda, uma obra completa onde o senhor aborda essa praga do crack, né? Com certeza, Carline. Foi um trabalho de 5 anos, uma pesquisa que a Polícia Militar me proporcionou. Para ser promovido ao posto de major, eu tive que fazer uma pós-graduação em segurança pública. Especializei-me e optei por esse tema lá em 2013. Dei sequência às pesquisas, ouvi 700 pessoas na dependência química, entre policiais, presos, e de forma censitária ouvi todos os dependentes químicos das comunidades terapêuticas do município de Uberaba. Então foi uma pesquisa muito rica. Tive condição de mensurar qual que é a droga mais impactante para o cometimento do crime. O senhor diz aqui a alta participação da dependência química na criminalidade. O crack tem a dependência química tem uma alta participação na criminalidade, ela é motivo para o crime? Então você foi no foco da questão, né? Eu via nas reuniões, eu era chefe da seção de planejamento e operações lá de Uberaba, e via muitos comandantes de companhia com um discurso, uma retórica, falando, olha, o crime aumentou, mas eu tenho muitos usuários de crack que ficam e mediam as proximidades dos bairros. Eu me perguntava, será que isso realmente impacta na criminalidade? Então resolvi pesquisar. Comecei com uma hipótese negativa, uma hipótese de que não era tão participativo, ou seja, havia uma fatia do crime, mas não era tão não influenciava tanto nos índices de criminalidade. Me assustei. Me assustei, inclusive, tendo a oportunidade de ouvir os dependentes químicos. Tive a oportunidade de ouvi-los através de relatos. Ouvi assistente social, psiquiatra, psicólogo, coordenador de comunidade terapêutica, ouvi sociólogo, e aí comecei a me assustar, principalmente com os derivados da pasta base, cocaína e crack. E nesse sentido, o uso do crack, ele motiva a pessoa a cometer o crime, ou é o inverso? A pessoa rouba e furta para comprar a droga? Excelente a sua pergunta. O crack realmente foi disparado por todos esses três públicos como o que mais leva à criminalidade. O crack. Interessante que dos presos... leva a pessoa a roubar. A roubar, ou então, depois de dependente químico, que é aí que é interessante. O funil, imagina um funil. Ou a pessoa começa e se torna dependente químico, e o crack faz isso muito rapidamente, e passa a furtar e roubar, ou ela, para torná-lo hábil, para dar coragem ao cometimento do crime, passa a utilizar da droga. Principalmente o crack, que é extremamente viciante. Então o funil acaba na dependência química.
Olha, assustem-se, isso é de assustar. Quase 50% dos presos ouvidos no espectro de 600 que nós ouvimos, disse, quase 50%, que a dependência química, ela é o motivo do furto e do roubo. Isso aí. Fala aqui, né? Eu sempre falo isso, né, Carline? Por quê? Porque a pessoa prefere roubar. A pessoa prefere arriscar a vida roubando. A pessoa prefere se arriscar do que ter a certeza de ser homicidiado, de ser morto pelo traficante. Quem deve ao tráfico, seja o que for, se você pegar uma pedrinha de crack assim e não pagar, você vai pagar com a vida. Então, a lei do tráfico é muito severa. Então, as pessoas começam o quê? A roubar. Aí entram na casa de alguém que está armado, aí essa pessoa vira vítima, né? Quer roubar, consegue, o outro lá na frente revolta, porque trouxe a polícia para o meio, mata também. Então essa mortandade, essa carnificina, esse bang-bang tem que ter um limite. Quem pode pôr limite nisso? O Estado com E maiúsculo, o governo, os legisladores, quem traz a lei que coordena as nossas ações. Sem uma ação severa dele, não tem jeito. E que precisa, cidadão Éder, ser transversalizado por diversas agências. Não adianta a polícia militar parar e levar esse cidadão para a delegacia, não houve a descriminalização, mas houve a despenalização. Quer dizer, ele vai chegar rapidamente, vai prestar serviço, multa, mas ele não vai... Eu até entendo que esse é um funcionamento atual, mas precisa ter outras agências atuando para e passo, diuturnamente. Não dá para passarmos mais no Antônio Carlos, vendo aquelas pessoas sofrendo, sendo ridicularizadas, são verdadeiras... Elas sofrem um preconceito absurdo porque estão numa condição... E eu vou falar por que estão nessa condição e o livro traz esses relatos. Eu tenho uns relatos impressionantes que eu trago no livro. Tem um caso de um jovem que ele, na fissura, procurou um traficante e não tinha dinheiro. O traficante estava com uma arma de chumbinho, Carline, e falou o seguinte: olha, eu estou com uma arma de chumbinho, faz o seguinte, a cada 5 disparos na sua mão, porque eu quero treinar tiro ao alvo, eu te dou uma pedra. Ele topou. Depois que ele tomou 72 disparos... ele procurou uma comunidade terapêutica e foi socorrido já com a mão esfacelada. Tem outro caso de uma mãe, e essa eu consegui entrevistá-la, também de tanto buscar o filho, e a família tem um papel importante, mas nós não temos um papel de orientação. As universidades, elas precisam deixar o campus. Tem Cracolândia tangenciando universidade. Tem trabalhos científicos que ficam nas bibliotecas, muito bonito. A universidade hoje não faz nada. E vou falar para o senhor, nós denunciamos aqui o ano passado, tinha maconhódromo e boca de fumo dentro da UFMG. A gente pensa que a universidade vai ajudar. Tinha traficante dentro da universidade e fumódromo de maconha dentro da universidade. Precisamos rever esse conceito, precisamos discutir esse tema, precisamos trabalhar de uma forma multidisciplinar. Tem mais, dedico esse livro a uma jovem chamada Mônica. Eu até me emociono quando eu falo nisso. Por quê? Em 2013, quando eu comecei as pesquisas, eu tive a oportunidade de ouvi-la. E ela virou para mim e falou o seguinte: capitão, eu vendi meu corpo por 50 centavos. Eu falei assim, 50 reais? E ela falou, não, 50 centavos. E ela chorou. Eu falei assim, você quer parar? Ela estava limpa naquele momento, porque assim a adicção me ensinou isso, os adictos me ensinaram isso, adictos em recuperação, o termo correto, para quebrar essa linha do preconceito. Hoje não usou droga. Só por hoje, né? Então ela fala que está limpa, estava numa comunidade terapêutica e falou para mim, eu vendi meu corpo por 50 centavos. Eu preciso falar isso para o senhor porque, de alguma forma, esses papéis que o senhor está fazendo, esses questionários, até de uma forma simples. Eu agradeci a ela, dediquei o livro a ela. Ao longo desses anos todos, terminei minha pesquisa. Lancei o livro dia 13. No dia 10, infelizmente, 4 dias antes de lançar o livro, ela foi morta numa Cracolândia. Ela estava ativa. Tinha recaído. Recaiu. Então, e 50 centavos. A pessoa não tem capacidade de definir o que quer. Não tem. Nem do que é real. Nem do que é real. E eu dou um testemunho porque grande parte dessas imagens que estão no ar, imagens próximas, inclusive, dos drogados cachimbando crack, grande parte delas fui eu
e o repórter cinematográfico Gilmar Alves, que fizemos. Passamos dias não só na Cracolândia, ali da Antônio Carlos, esqueci, da Araribóia ali, da PBL, como lá dos motéis, lá dos Travecos, na Montese, né, que chama? Ali esqueci o nome do bairro. Santa Amélia? Santa Branca, Dona Branca, Santa Branca. Santa Branca. É impressionante, seu capitão. A gente chegava até próximo, a pessoa fumando e craqueando o cachimbo, ela não notava nem a nossa presença, de tão noiada. E o que mais impressionou a gente, até arrepio, essa pessoa, ao terminar de queimar a droga, eles têm uma gíria deles, eles começam a ciscar. Porque eles acham que derrubaram um pedaço da pedra. Eles começam a vasculhar, parece galinha ciscando, vasculhar o chão, procurando o resto da droga. Às vezes eles pegam pedregulho mesmo, ou grão de areia, achando, e não nota nem que a gente está do lado. Há casos de queimar a própria mão por conta do resíduo. De tanta loucura. E tem outra coisa, Carline. Via de regra, tão logo acaba o uso, né, que pegou o barato ali, o que essa pessoa faz? Ela entra em confronto com quem está do lado, às vezes um amigo, entra em confronto que pode gerar até morte, porque acha que esse amigo que está ali do lado roubou a pedra. Ou pode estar né? escondendo mais droga que ele queira usar. Exatamente. Então, é um ciclo vicioso que em determinado momento tem que ser quebrado. E tem que ser quebrado pelo Estado. Que eu vejo a Polícia Militar prendendo. Semana passada mesmo, o sargento Cláudio Lima, né, do Jardim América, o bad boy, ele foi lá e prendeu o que esse homem prendeu de cocaína, maconha, crack e tudo. Bota os caras na rua. Maldita foi a hora que o legislador tirou a cadeia de quem usa crack. Eu quero só dizer que eu quero recomendar aqui humildemente, não sou doutor nada, capitão, que pais e mães leiam sua obra, A Sombra por Trás da Onda. Onde eles já podem encontrar? Em qual livraria aqui em Belo Horizonte? Nós estamos em negociação já ali pelo site, na Diplomata telefone. Livros, colocar na internet já consegue. Diplomata Livros. Isso. Na internet é só digitar. Isso. Diplomata Livros, papai e mamãe fundamental. E não é para falatório, não. Vocês compram o livro e discutam com seus filhos. Não adianta ficar ler e esconder na estante, não. Joga em cima o filho ler. Que esconde o filho, o livro que fala de droga, como coisa proibida. Tem que falar abertamente com os filhos, né? Você falou uma coisa importante. Porque não esconde esse livro que o filho não pode ver. Esse livro fala de droga. Não, tem que discutir abertamente com a criançada. Tem que discutir abertamente. Eu falo no livro hoje. Falo até aquela pergunta que não quer calar, né? Todo mundo fala, libera ou não libera? A primeira pergunta que fazem para mim, outra pergunta que fazem, e aí, capitão, como tratar a questão hoje do adolescente, envolvendo com a questão da droga? Eu até acho, e isso é muito importante para quem discute isso sem uma base teórica. O livro é muito técnico, ele também traz esse aspecto científico, perpassa aí pelas áreas de psicologia, sociologia. Quando a gente discute isso e vai analisar a Holanda, que começou a fechar os seus cafés por conta do turismo, mas vão dizer, mas o turismo é porque o pessoal quer ir lá para se drogar. Até porque droga é droga desde que o mundo é mundo, não vamos ser hipócritas. A gente às vezes está aqui doido para tomar um chopp, né? A conversa tem que ser nesse condão. Nós temos que parar de conversar mais, negando determinadas coisas, porque o jovem não aguenta mais aquele discurso de em cima da mesa, não pode, não faz, ele tem que ser esclarecido. O cérebro dele tem informação até os 25 anos. Quanto mais ele postergar o uso de droga, mais dificuldade de se tornar viciado ele é. Está aqui, está documentado. A Organização dos Estados Americanos é quem diz isso. Só um minutinho que nós vamos para o intervalo comercial, mas eu quero imagem de maconha. Vocês têm imagem de maconheiro, maconha, nego fumando maconha? É isso, imagem da maconha está na tela, que nós vamos voltar daqui a pouco depois do intervalo e o capitão vai me explicar por que a PM liberou a maconha. Que agora está liberado. Está todo mundo maconhando na rua e fuma maconha à vontade, está todo mundo doidaço. Eu volto. TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. Olha os maconheiros fumando, enrolando. Maresia, Capitão Santiago. Então a PM liberou para fumar maconha à vontade na rua? Não pode. Mas tá todo mundo fumando, pô.
Na verdade, o mercado, inclusive, nós temos o Uruguai... Mercado municipal? Não, o mercado da cannabis, né, o mercado da maconha, vem se discutindo muito acerca disso. A Polícia Militar continua fazendo as conduções, não é por conta disso. Vem se discutindo muito isso, particularmente quando nós analisamos os Estados Unidos, que vem ganhando dinheiro com a liberação para fins recreacionais, para fins terapêuticos, está ganhando dinheiro. Capitão, deixa eu repetir uma pergunta que eu fiz ao senhor lá no dia do lançamento do livro. Tem maconheiro que vem aqui nessa mesa e fala que tem que liberar a maconha mesmo, que isso é bom, isso não sei o quê, patati patatá. O Brasil está preparado, o brasileiro está preparado, o Brasil em si está preparado para a liberação da maconha? Pode fumar à vontade? Não acredito que não. Eu acredito que as nossas políticas ainda, o Brasil, desde a chegada da família real, essa cultura gersoniana, os Estados Unidos têm voltado. Olha, é importante que você ouça, você que é a favor da liberação das drogas. Os Estados Unidos liberaram. Eles estão investindo muito desse dinheiro na prevenção ao uso, principalmente na fase infanto-juvenil. Propagandas pesadas e maciças. Eles não querem que os jovens entrem nessa toada. Eu não acredito que o amadurecimento político brasileiro seja suficientemente para portar isso. Então tá aí. Falou tudo. Então, falou quem e sabe. pela lei, não tá liberada, né? Não Então está esse liberado. povo que fica fumando maconha na rua é proibido, né? É proibido. Então não pode fumar maconha na rua. Não pode. Vai preso. E se a PM pegar, leva para delegacia. Leva para delegacia. Ah, então isso tá. Porque vê um monte de gente que fala assim, tá gerado, tá liberado, Carlinhos. Tá Então não nada. tá. Não tá. O seu tchau pra galera, cidadão, sem abraço, que não dá mais tempo. Pois é, um grande abraço para quem está nos falei assistindo sem nesse abraço. momento. Não, só para quem está assistindo. Ah, então Até tá. amanhã. O tchau do Capitão Santiago, que pode mandar abraço pra quem ele quiser, porque ele é convidado especial. Eu queria agradecer a oportunidade, dedicar às famílias. A família é que é o grande centro das nossas discussões. Nós precisamos empoderar as famílias, precisamos rever como esse assunto chegará às comunidades. Agradeço pela oportunidade da divulgação. Acredito que a discussão é que fará. E eu trago aqui atrás, na contracapa, o seguinte: é possível reduzir o crime atuando na prevenção à dependência química. Esse é o grande mote do nosso livro. Parabéns pela obra. Obrigado. Sucesso. Volte sempre. E se o senhor puder voltar a semana que vem já, eu queria que o senhor voltasse. Para a gente continuar falando. Porque eu acho que a televisão tem um papel importante de informar para prevenir. Quanto mais a gente alertar, mais a gente previne. Com certeza. Eu acho importante. E o Muito senhor bem. pode usar o TV Verdade e a TV Alterosa o quanto quiser. Porque esta é uma emissora amiga da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós Que agradecemos. atua na segurança pública. E não amiga de vagabundo. Isso aí, Porque falou amigo tudo. de vagabundo aqui é cidadão. Não, sai para lá. Tá bom? Eu. Bota a imagem aí dos maconheiros e deixa o recado, tá dado. O comandante falou aqui, maconha está proibida. Maconha é proibido. Se for pego com maconha na rua, vai preso. Espero vocês às 10h30 da noite no debate com o João Leite e com o Alexandre Calil. Tchau, pessoal!